Você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Esta mesma referência está em João capítulo 6. Mateus capítulo 14. Jesus anda sobre as águas. Diga, o Senhor Jesus andou sobre as águas. Diz o seguinte, o versículo 25. A quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar, ou andando sobre as águas. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir-se, clamou: Senhor, salva-me. E imediatamente estendeu Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. O Senhor Jesus anda sobre as águas, ou o Senhor Jesus andou sobre as águas. Então esse é um relato, não é, que o Espírito Santo fez questão de registrar muita coisa. A Bíblia diz que há muitas coisas, outras coisas que o Senhor Jesus fez, não é, que Ele ensinou, milagres, sinais, que se fosse escrever tudo, não é, seria praticamente impossível. A Bíblia seria assim, olha, nós teríamos que trazer no carro, pastor, olha, vamos ler tal livro, aí traria o livro deste tamanho, aí não, vamos ler tal evangelho ali desse tamanho, mas aquilo que o Espírito de Deus quis que soubéssemos, Ele deixou registrado aqui, e com aquilo que Ele deixou como registrado, é chamado as Escrituras Sagradas, Ele vai falar ao nosso coração, nos dirigir, nos orientar por todo o tempo que estivermos aqui nesta terra, até a nossa chegada na chamada Canaã Celestial. Amém? Então aqui está este relato, pelo que o apóstolo João mostra, o Senhor Jesus, Ele faz aqui um milagre, e aqui também mostra, mas parece-me que é no Evangelho de João, capítulo 6, porque aqui antes, nos versículos do mesmo capítulo 14, 13 a 21, o Senhor alimenta 5.000 com pães, 5 pães e 2 peixes. Mas creio que o Evangelho de João relata que eles ficaram tão impressionados com aquele milagre que eles fizeram ali um conselho e disseram: esse é o rei que nós precisamos. Nós vamos declará-lo rei agora. Quando o Senhor Jesus viu isto, né? E nós sabemos disso, as pessoas tiram proveito da fome, da necessidade das pessoas. Ali havia pessoas famintas, desempregadas, viúvas, órfãos.
muito sofrimento naqueles dias. E o Senhor Jesus deu comida para aquele povo, saciou a fome. Eles estavam andando com o Senhor já há 3 dias. E o Senhor olhou ali e usou de compaixão e fez esse milagre. E eles disseram: vamos fazê-lo rei. Vamos declarar aqui, olha, tocar a trombeta e declarar: Jesus Cristo reina. Isso é, vamos tirar do trono o Herodes, vamos tirar o governador Pilatos, e quem sabe a gente vai para Roma e vamos lá tirar o imperador do trono. Essa é a cabeça do ser humano, né? Mas o Senhor Jesus já era rei. Ele não precisava nem da oferta do diabo de dizer: olha, eu vou te dar tudo isso se tu me prostrares, tudo isso te darei se prostrares perante mim. O Senhor Jesus diz: olha, eu sou rei. O Senhor Jesus já é rei na sua essência. O que ele conquistou, Deus daria para ele. Mas ele rejeitou. E aqui diz que o Senhor escapou-lhe, foge, sai de fininho e diz: olha, isso aí não tem nada a ver conosco, comigo. Esse não é o projeto de Deus. Então o Senhor pensava em algo muito maior. E aqui ele dá orientação para os discípulos, ele vai para o monte e ele passa lá em oração. Então o Senhor Jesus, ele prega, ele opera sinais, prodígios e maravilhas. Então ele vai de novo se fortalecer, buscar, porque ele viveu na dependência do Espírito Santo. E aqui ele vai lá para a montanha, ele fica lá uma noite. A Bíblia diz aqui no versículo 25 do capítulo 14: a 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. 4ª vigília é assim: de 6 às 9, a primeira vigília. De 9 à meia-noite, a segunda vigília. De meia-noite a 3 da madrugada, terceira vigília. E a 4ª vigília, que horas foi que o Senhor veio ao encontro deles? Na 4ª vigília, que seria das 3 da madrugada até às 6 da manhã. Então o Senhor veio depois das 3, aí entre 3 e 4 da madrugada, estava escuro ainda. Eles iam ao encontro do Senhor, não conseguiram, por causa do vento. E o Senhor Jesus disse: eu vou até vocês. E o Senhor veio ao encontro deles. Pedro disse: Senhor, olha, a gente está com medo. As histórias de pescador, não é? Fantasmas, visões, assombrações. Eles tinham esses medos também. E quando viram o Senhor Jesus, pensaram que era um fantasma. E começaram a gritar. Imagine 12 homens num barco, cada um gritando mais alto do que o outro, cada um mais amedrontado do que o outro. Eles ficaram com medo, muito medo. O Senhor Jesus veio ao encontro deles, eles não conheciam essa experiência, não tinham vivido isso de ver alguém andando sobre as águas. Todos eles eram certamente filhos de pescadores, especialmente o Pedro, neto de pescadores, bisneto, né? Trisneto, tetraneto, e aí não sei mais, de pescadores, mas eles nunca tinham visto alguém andar sobre as águas. Há coisas que nós estamos já cansados de ver. É uma repetição, né? E a vida, quando começa a repetir, ela fica tediosa, cansativa. Por isso que Deus deu ao homem a capacidade de inovar o conhecimento, crescer, não é? Então, eles nunca tinham visto aquilo. E agora estão vendo alguém andar sobre as águas. E o Pedro disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao seu encontro. E eu quero andar sobre as águas também. Senhor Jesus, tudo bem, pode vir ao meu encontro.
pode andar sobre as águas. E ele foi, andou sobre as águas. E foi ao encontro do Senhor, dá de entender que ele se aproximou do Senhor, mas ele tirou os olhos do Senhor, com medo do vento, da tempestade, das ondas, e o medo fez com que ele se enfraquecesse na fé. O medo é o oposto à nossa fé. O medo, ele faz com que a incredulidade entre em nós. Quando olhamos para as circunstâncias, né? O medo vem, nos abate, e aí nós fracassamos na nossa fé. E a Bíblia diz que ele começou a afundar-se, e ele gritou: Senhor, pediu ajuda, socorro. O Senhor o pega, o levanta, e o coloca de pé novamente, e ele anda de volta com o Senhor. Agora não está andando sozinho ao encontro do Senhor. Ele está andando ao lado do Senhor, e eles entram no barco, e a Bíblia diz que eles chegam ao seu destino, ao seu porto seguro. Aplauda o Senhor nesta hora, dê um brado de vitória. Diga: eu quero andar sobre as águas. A expressão andar sobre as águas aqui é literal, mas no Evangelho de João ele registra 7 milagres, e dentre estes, no capítulo, eu creio que 6 de João, ele está referindo também andar sobre as águas. Mas nós não temos costume de andar sobre as águas. Para nós não faz muito sentido. Olha, vamos ali, né? Igual tinha um rapaz que ele estava numa ponte, que esse povo emotivo, nada de errado, queria fazer a obra de Deus, era uma ponte muito alta. Ele diz: olha, eu vou pregar o evangelho para vocês. Cada vez que eu pular daqui, se alguém aceitar Jesus, eu pulo. Então, acho que ele deu uns 10 pulos lá, ninguém conseguiu. A gente está interessado nisso, não, entendeu? Ele queria assim provar alguma coisa para aquelas pessoas, mas as pessoas não estavam interessadas nesse tipo de coisa. Aí ele pulou umas 3, 4 vezes, aí viu que ninguém estava olhando, disse: eu acho que eu vou fazer outra coisa. Então, há registro de andar sobre as águas? Sim. Uma certa vez, eu estive lá agora, no Christ for the Nation Institute, lá em Dallas, que eu estudei em 86, no Instituto Bíblico. E ali havia alunos de 40 nações. Pessoas, filhos de missionários, filhos de pastores, missionários, pessoas espalhadas, e de todo mundo vinham para aquele lugar. Agora mais ainda, cresceu muito. E eu ouvi falar de um rapaz, que ele era filho de um missionário, e o pai dele conheceu uma família que foi missionário. Essa família foi missionária na África, e essa família de missionários, né? Ou essa família missionária, o pai estava contando para o pai do colega desse aluno que lá na África, num lugar muito remoto, nessa época não tinha televisão, não era fácil filmar. Eles começaram um trabalho lá no meio de uma aldeia, lugar muito distante. E eles começaram a pregar o evangelho e liam esses textos. Jesus curava, né? Jesus curou o leproso, Jesus curou o paralítico, Jesus levantou o morto. Eles contavam isso e as pessoas acreditavam. Eles tinham uma fé muito firme em Deus. E eles construíram do outro lado do rio a igreja, o templo, lá no meio do nada, no meio do mato, lá um local bem distante. E havia uma aldeia do lado de cá, de forma que os índios, aqueles nativos, né, lá na África, os nativos, desculpem, eles tinham que dar uma volta, parece que lá em cima, para pegar uma ponte, ou então eles iam de barco. Mas eles disseram: olha, o pastor diz que Jesus andou sobre as águas. E disseram assim: ó, o pastor diz que se a gente tiver fé, a gente pode andar sobre as águas.
O missionário viu vários deles atravessando o rio, andando sobre as águas. É o único registro que se tem, pelo menos que se foi registrado, isso é, contado que alguém viu. Foi nessa tribo. Eles iam para o culto. Aí o pessoal diz: vocês vieram como? Era para vocês dar a volta lá, vocês não vieram de canoas, vocês não usaram as canoas, nem nenhum barco, nada. Não, pastor, a gente andou sobre as águas. O senhor não disse que o Senhor Jesus, o Pedro não andou sobre as águas? A gente vem para a igreja andando sobre as águas. E a gente volta mais fortalecido depois da palavra, a gente volta andando sobre as águas novamente. Eu ouvi isso de um colega, que ele ouviu do pai dele, que o pai dele ouviu desse missionário, do filho desse missionário. Pessoas já andaram sobre as águas, no sentido literal. Agora, eu e você, que não tem muito sentido para nós andar sobre as águas, nós vamos precisar andar sobre outras águas. As águas na Bíblia também, elas se referem a tempestades, a provações, se refere a nações enfurecidas, tempos ruins, tempos difíceis. E é o tempo que nós estamos vivendo, é a época que estamos vivendo. Então, talvez eu e você, a gente não vai andar sobre um rio, a gente não vai lá para um lugar onde tem uma praia e fazer uma demonstração. Isso não vai acontecer. Se Jesus diz: se tu creres, tu verás a glória de Deus. É uma questão de fé. E tem que ter um propósito também. Mas uma coisa eu sei, especialmente à medida que chegamos para o fim de todas as coisas, para o encerramento do propósito de Deus na terra, o plano dele na terra, antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, antes do milênio na terra, antes da eternidade final, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, da maldade, da iniquidade, do pecado, da imoralidade, de tanta injustiça. Nós cristãos que estamos aqui, eu e você, vamos aprender, tem que aprender a andar sobre as águas. Vamos aprender a andar sobre essa tempestade. O Senhor disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê, recebe, aplauda o Senhor, dê um brado de vitória mais forte, amém? Aqueles que creem no Senhor, eles vão vencer. As pessoas que creem no Senhor, todas as pessoas que creem no Senhor, elas vão vencer. Há pessoas que são de Cristo, mas não acreditam de verdade. E você sabe que há pessoas lá fora, que às vezes vêm uma vez só aqui, entra aqui, recebe a bênção, nem voltam mais. Mas elas vêm, elas recebem. Elas não têm dúvida. Há pessoas que estão na igreja, cheias de dúvidas, cheias de, interrogações, ouve a palavra e não recebe. Há pessoas de lá que vêm, senta aqui uma vez, recebe a cura, a libertação, a bênção e vai embora. Depois, quem sabe, se converte. Mas abre o coração, porque acredito. Eu e você temos que conservar a nossa fé. Eu estava vendo na palavra do Senhor que Deus, quando Ele criou o homem, a sua criação, o Adão, a Eva, no capítulo 1, versículo 26, 27, 28, a Bíblia diz que o Senhor deu a chamada Brahá, a bênção sobre o homem. Aí eu falei: mas incrível, Deus então abençoou a sua criação. E foi sim, depois veio a maldição, mas mesmo assim a bênção permanece. A bênção permanece com as dificuldades. Então, quando Deus criou o homem, o Senhor abençoou a sua criação. Ele abençoou a criação, o homem, a mulher, os seus descendentes. Aquela bênção ficou e ela permanece sobre a terra. É por isso que as pessoas lá de fora vencem, porque Deus abençoou a sua criação. Tudo que existe foi criado por Deus. E tudo que Deus criou tem a bênção de Deus, tem a proteção. Deus abençoou. E a Bíblia diz assim: e Deus os abençoou. Mas essa bênção, ela se limita apenas à terra. Incrível isso, não é? Todas as pessoas foram abençoadas pelo Senhor. Por isso que elas vencem.
Elas vencem doença, vencem, abre porta de emprego, para a mesma coisa dos cristãos. Eu perguntava, por quê? Aí eu fui entender Gênesis. Deus abençoou a sua criação. Incrível isso. Então o mundo, as nações, os povos, tribos, línguas e nações têm a bênção de Deus. Mesmo não acreditando, Deus diz, olha, eu te criei e te abençoei. Agora essa bênção, ela tem um tempo limitado, até o último minuto, suspiro seu aqui na face da terra. Mas aí veio o último Adão. Diga, o primeiro Adão e o último Adão. Senhor Jesus, Ele é o último Adão e Ele é o modelo para a igreja. No primeiro Adão nós temos a bênção, nascemos, o Senhor diz, olha, vocês, através da primeira bênção, vocês vão ter tudo que vocês lutarem, vocês vão conquistar aqui nessa terra. Agora, com a bênção do segundo Adão, vocês terão a bênção da terra e terão a bênção por toda a eternidade. Você já pensou nisso? A Bíblia diz aqui, não é? Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Isso é, quando o Senhor disse, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, esse é, não pereça, não receba o salário do pecado, a herança do primeiro Adão, mas tenha a vida eterna, a herança do segundo, último Adão. Olha, nós somos tão abençoados, porque nós temos a primeira bênção, e nós temos ainda já liberada sobre nós, através da morte, do sepultamento, da ressurreição do Senhor Jesus, nós temos a segunda bênção. Ainda vivendo nessa terra, temos já a segunda bênção. E essa bênção, que é a segunda bênção do segundo Adão, ela se estende por toda a eternidade. Aplauda o Senhor, diga glória a Deus. Mais forte esse brado de vitória. Amém. Eu não entendia porque as pessoas lá de fora não são crentes e têm sucesso, enquanto muitos que são cristãos não conseguem nada. Porque as pessoas foram abençoadas, Deus abençoou essas pessoas. E quando o Senhor vê que elas lutam, que elas saem, que elas enfrentam as tempestades, os desafios, o Senhor diz, olha, você tem a bênção, eu te abençoei. O Senhor abençoou a criação, os animais, répteis, tudo Ele abençoou. Mas a segunda bênção, que é a bênção do segundo Adão, essa bênção é uma bênção eterna. Ela não se limita apenas aqui. Por isso que Romanos capítulo 8, verso 11, é isso mesmo, né? Diz que o mesmo Espírito que levantou o Senhor Jesus Cristo dos mortos, esse mesmo Espírito habita em nós. Você já pensou? O Espírito Santo que levantou o Senhor Jesus dos mortos, esse Espírito habita dentro de mim, de você, a pessoa da Trindade. O Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, Ele habita em nós. Aplauda o Senhor, dê mais um brado de vitória. Amém, glória a Deus. Por isso que através do Adão nós herdamos a paternidade, não é? Viemos de pais, de avós e tudo mais. E quando nós nascemos aqui pelo projeto divino, nosso nome vai para o quê? Um livro no cartório. Os nossos pais vão lá e nos registram no cartório. Dizer, olha, nasceu fulano de tal, tem lá as características que aparecem no documento, fica lá. E aquele registro fica ali. Quando o nosso nome é escrito lá no cartório, no registro de um cartório, de uma cidade onde nascemos, que os nossos pais nos registraram, nós passamos a ser o quê? Cidadãos dessa terra. Já nascemos, mas agora somos cidadãos desta terra. Porque nascemos aqui, vamos viver aqui e nós vamos ter nosso nome, não é? Depois vai para um arquivo morto quando a pessoa não está mais nessa terra, deixa de existir.
Então ela não tem mais a primeira bênção. Acabou. Mas aquele que nasceu, a Bíblia diz, quem está em Cristo é nova criatura. Aquele que é nova criatura, nasceu de novo pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. A Bíblia diz que, eu creio que é Filipenses, não é? A nossa pátria não é esta. A nossa pátria está no céu. Nós aguardamos o Salvador, aquele que nos redimiu. Então, quando nós fizemos aliança com Cristo, aconteceu algo sobrenatural. O Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Certamente que está lá, posso dizer assim, para entendimento, na Nova Jerusalém. O nome, o registro agora. Olha, você não é mais um cidadão terreno apenas. O seu nome está no livro da vida do Cordeiro, lá no céu. Quando o seu tempo terminar aqui, ele está escrito lá. Por quê? Você recebeu a vida do segundo Adão, a vida de Cristo. Então, assim como seu nome foi escrito aqui, ele está escrito. Um dia nós vamos chegar e o Senhor vai dizer, pode entrar, seu nome está aqui, você é cidadão desta pátria. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. Então Deus, ele tem o seu projeto, ele tem o seu plano. O Senhor Jesus, ele é modelo para nós aqui. Ele veio para ser o padrão. O padrão para nós aqui na terra é o Senhor Jesus, o Cristo divino e humano. Então ele viveu aqui por um período, nos ensinou tudo o que precisávamos saber, e ele viveu a vida que nós deveríamos viver. E disse, olha, essa é a maneira que você deve viver. Então o Senhor Jesus, ele é a matriz, ele é o padrão. Todos nós parecemos com ele. É assim que funciona. O Senhor, ele foi criar a vida eterna, um plano eterno. Ele disse, olha, eu vou pegar os anjos. Ele diz, os anjos já vivem na eternidade. Ele poderia ter tirado dos anjos e começado dos anjos. Colocar um anjo como salvador, um anjo para morrer pelos outros anjos, que os anjos caíram, parte dos anjos caiu em desgraça. Mas ele disse, não, eu vou fazer, os habitantes da eternidade serão os homens, os descendentes de Abraão, a igreja e os filhos de Abraão, o povo de Israel, os dois povos mais odiados da terra. Porque Hebreus diz o seguinte, que Deus, ele não escolheu os anjos, ele escolheu a descendência de Abraão. Quantos são descendentes de Abraão aí? Aplauda o Senhor, dê mais um brado de vitória, amém. Nós, filhos de Abraão, foi esse o projeto de Deus. E aqui vem uma coisa que posso até encerrar, muito interessante. Alguém perguntou, por que tanta guerra naquele lugar ali que é sagrado, que a gente vai, leva caravana? Eu já estive 9 vezes, eu quero ir pelo menos mais umas 20 vezes a Israel. Mas por que tanta luta, tanto sangue derramado? Aquilo ali tem tanto sangue derramado, ali tem guerra, sabe, com mortes. Por quê? Porque aquele lugar é tão odiado? Primeiro, porque foi um lugar que Deus separou. Segundo, Deus separou não somente o lugar, ele separou um povo. O povo que está ali, Deus separou por um propósito. Terceiro lugar, ali é o palco de um acontecimento na terra que vai ecoar por toda a eternidade. Eu poderia te dar mais uns 10, mas vou dar só mais um. Mais importante, foi ali que Satanás foi derrotado. Foi ali que o Senhor Jesus viveu, nasceu, viveu, morreu, foi crucificado, morreu, não é? Foi sepultado
e ao terceiro dia ressuscitou. É ali que ele vai reinar no milênio. Por isso que o diabo odeia aquele lugar, porque ele lembra que foi ali a desgraça dele, ali que foi decretado: aqui você caiu em desgraça, mas o carimbo foi batido, o martelo foi batido aqui. Isso é, você caiu em desgraça eterna, mas foi aqui batido o martelo, quando o Filho de Deus morreu, naquele pedacinho de terra tão pequeno. Por isso que aquele lugar é tão odiado. Chega para a pessoa do seu lado: entendeu, meu irmão? Você diz: mas é ali a cidade de Deus, Jesus não nasceu ali. É exatamente por isso. O diabo tem raiva, ódio do lugar aonde ele foi derrotado. Foi ali aonde o sangue do Cordeiro foi derramado. Foi ali aonde ele viu: olha, não há mais jeito. Isso é, ele disse, não é? Ele entendeu que caiu em desgraça eterna. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Amém, glória a Deus. Por isso que aquele nosso irmão em Cristo, eu creio que foi Neil Armstrong. Neil Armstrong, aquele nosso irmão, ele foi à Lua e um dia ele foi a Jerusalém. Parece que ele esteve aqui pregando na Donep há muitos anos. Você já pensou, irmãos, a emoção de uma pessoa que pisou na Lua? Há pessoas que, quando você fala que o homem foi à Lua, ele não crê, não. E para completar, essa pessoa acredita que a Terra é quadrada. É ruim, hein? A Bíblia diz: é ele que assenta-se sobre o globo da terra. A própria Bíblia diz que a terra é redonda. Está negando a própria fé. Então Neil Armstrong, ele foi para a Lua, um irmão em Cristo. Quando ele veio, retornou, ele pregou em vários lugares do mundo, praticamente todas as nações do mundo. Ele pregou em Belo Horizonte. E um dia ele estava em Jerusalém. Em Jerusalém tem uma escada que dá para o templo. Que a arqueologia de Israel é muito precisa. E aquela escada que eles descobriram, ela é a única entrada naqueles dias que dava acesso para o templo. Aquela parte que todos entravam. E ele sentou ali com um arqueólogo e disse assim: você tem certeza que Jesus passou por aqui? Ele diz: é praticamente 100% de certeza que Jesus passou por aqui. Ele entrou no templo, e se ele veio aqui, ele passou, entrou no templo, ele passou nesse lugar, ele pisou nessas escadas. Ele disse: eu pisei na Lua, eu fui à Lua. Ele disse para aquele arqueólogo: a experiência de pisar na Lua é algo indescritível, não tem como expressar. Mas, sentado aqui, e sabendo que o Deus Filho, o Filho de Deus, o Deus Filho, Criador dos céus e da terra, Criador da Lua, que veio à terra e pisou aqui, ele começou a chorar. Ele diz: a experiência aqui, de saber que o Filho de Deus pisou aqui, não se compara. É muito além. É uma experiência muito mais forte do que ter pisado na Lua. E ali ele começa a chorar, dizendo: o meu Senhor Jesus passou aqui. O meu Senhor Jesus passou aqui. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, Ele é fiel, Deus é maravilhoso. Satanás já foi derrotado. Ele vai ter vitórias temporárias, mas a nossa vitória, ela é eterna. Nossa vitória já foi garantida na cruz do Calvário.
E na mesma cruz do Calvário, aonde a nossa vitória foi garantida, a derrota de Satanás e todos aqueles que o seguem foi garantida também. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz aqui, a quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma. E a Bíblia diz aqui, gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Disse-lhe ele: vem. Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Nós estamos indo ao encontro do Senhor. O Senhor está às portas. Eu não uso essa expressão, o Senhor Jesus está voltando, que dá de entender que ele saiu de lá, parou no caminho para tomar um café, comer uns biscoitos, né, tal. Fica aquela ideia assim, pobre, né? Jesus está voltando. Ah, é mesmo? Ele saiu de lá quando mesmo? Deu há 10 anos, tal. Às vezes a gente empobrece o evangelho, né, com a nossa linguagem. A expressão é: Jesus está às portas. Então, Jesus está às portas, estamos indo ao encontro do Senhor. As águas, haverá, né? Haverá tempestade, ondas, ventos. Nós vamos ter que ter esse conhecimento. Nós vamos ter que entender que não vai ser fácil, mas será possível. Não vai ser fácil, mas não será impossível. Porque o Senhor disse: estarei convosco todos os dias. Eu falei sobre Jesus como padrão terreno, porque nós temos Jesus como modelo. Nós podemos nos identificar com Ele, porque Ele veio como homem, divino e humano. O Deus homem, o Filho de Deus e também Deus. Mas é difícil para nós nos identificarmos com o segundo Adão, no sentido dele já está, o quê? Ele foi assunto, ascendeu-se ao céu, está sentado à destra de Deus Pai, e a Bíblia diz que foi dado a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Daqui para lá a gente não conhece, porque a gente não tem essa experiência da grandeza, do poder. O apóstolo João, quando vê o Senhor Jesus, no capítulo 1 do Apocalipse, ele cai no chão, ele desmaia, ele perde as forças, sabe? Daniel também. Esse Jesus, a gente vai ainda ter experiências com ele. É o Cristo da eternidade. É o mesmo Senhor Jesus que esteve aqui na terra, que é o nosso modelo, que nos aguarde. Passe por tudo que eu passei. Vença como eu venci. Eu vou te dar força, te dar ânimo. Vou estar com você. Chega aqui e vamos andar por toda a eternidade. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o nosso padrão, modelo terreno e eterno.